todas as ações repetitivas. Mas nós sabemos que a legislação é federal, então é possível que essas ações repetitivas ocorram em todo o território nacional. Por isso é que criamos um registro eletrônico no CNJ de todos os estados onde há essas demandas repetitivas. E o que há de interessante é o seguinte: o tribunal pode suspender as causas repetitivas do seu território, mas não pode suspender as causas repetitivas de outros territórios. Mas levando-se em consideração que isso é anotado no registro eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e que isso normalmente se ocorre, pode ocorrer também em relação à legislação local, mas normalmente ocorre em relação à legislação federal, há um expediente através do qual pode-se provocar o Superior Tribunal de Justiça para que sustitua o andamento de todas as ações em todo o território nacional. E se o fundamento for constitucional, reclama-se ao Supremo Tribunal Federal essa suspensão in genere. A vantagem é que esse incidente de resolução de demandas repetitivas, ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Então, em 1 ano e meio, nós teremos a solução de 1 milhão de ações, o que hoje leva exatamente uma eternidade. Esse instrumento respeita o princípio da inafastabilidade e nós temos ele como a menina dos olhos do projeto do Código de Processo Civil. E ele não tem afinidade com o processo coletivo, porque, tratando-se de uma ação individual, decidida a tese jurídica, o processo retorna ao juízo de origem, podem haver causa petendi remanescentes, pedidos que devam ser atendidos também, cada parte com seus honorários, enfim, é tratado como uma ação individual. Então, esse primeiro momento de muita ansiedade do Código, nós conseguimos vencer. A parte relativa ao excesso de formalidades. Quer dizer, hoje há um movimento geral pela simplificação, não só do procedimento, mas pela simplificação do direito, porque nós sabemos que o processo ele é norteado pelo princípio da igualdade entre as partes litigantes. Ora, é muito importante aumentar o conhecimento do cidadão acerca do instrumental jurídico existente para que ele possa promover ações tal qual um litigante, digamos assim, habitual, para utilizarmos a denominação do projeto de Florença. De sorte que essa simplificação do procedimento, ela leva em conta a hipossuficiência técnica de um dos litigantes. Isso para efeito de isonomia, para efeito de igualdade, porque é um código que adveio no momento pós-positivista do nosso direito. Então, deveria, digamos assim, preconizar a igualdade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, aliás, o que já consta da parte geral do Código de Processo Civil, que é a primeira vez na história que nós temos um Código de Processo Civil, à semelhança da ZPO, com uma parte geral. Que agora nós já temos amadurecimento científico suficiente para termos uma parte geral. E esse excesso de formalismos, ele foi muito bem sintetizado numa entrevista inicial da professora Tereza Alvim, numa indagação simples de uma jornalista, quando perguntou, mas o que muda? Então ela disse, não, muda o seguinte, a cada espirro do juiz o processo para e tem que caber um recurso. Então, agora a parte vai apostar um pouco no final do processo, porque é possível que a parte tenha uma prova indeferida e nem por isso ela vai perder a causa, ela pode vencer a causa ao final. E nós também fizemos por amostragem, assim como o senador Walter Pereira mencionou, nós fizemos por amostragem, num caso específico, um processo em primeiro grau de jurisdição. Nesse processo foram decididas a incompetência, o valor da causa, o incidente de falsidade, a justiça gratuita e mais um pedido de intervenção de terceiros. Foram 5 decisões interlocutórias que no primeiro grau de jurisdição e nos graus subsequentes geraram 25 recursos. Então, num só processo, 25 recursos. Então, também não é possível decidir num prazo razoável 25 recursos que chegam à Corte Superior. Então, para eliminarmos esse excesso de formalidades, nós estabelecemos que todas essas matérias agora são arguíveis com preliminar e são resolvidas na sentença final, da qual cabe um recurso único
com a possibilidade de a parte manifestar todas as suas resignações em relação às questões formais antecedentes à solução do mérito. É claro que nós tivemos a sensibilidade de entrevermos hipóteses em que a decisão interlocutória causa uma repercussão jurídica muito enérgica na esfera da parte contrária, como só vai ocorrer com a tutela antecipatória satisfativa e com as denominadas liminares cautelares. Nessas hipóteses, nós passamos a admitir uma resignação imediata através do agravo de instrumento, que, de regra, passou a ser a exceção. E com uma peculiaridade interessante, é que, nas tutelas antecipatórias satisfativas, como elas gravitam em torno do mérito, o advogado terá, inclusive, a oportunidade de formular uma diminuta sustentação oral nos tribunais, o que hoje não ocorre. Nós sabemos que a tutela antecipatória, muitas vezes, não é marcada. Ela decide a questão praticamente de maneira irreversível, muito embora o Código tenha tentado tirar com a mão esquerda aquilo que dera com a mão direita. Criou a tutela antecipada e, no parágrafo 5º, disse que ela não seria deferida se gerasse uma irreversibilidade prática, se gerasse uma irreversibilidade do provimento. E aí, então, nós fizemos uma interpretação conforme e chegamos à conclusão de que mais ou menos era o que ocorria no direito francês. O juiz não pode pré-julgar, porque os juízes do sistema romano canônico não estão autorizados a decidir liminarmente sem aquela convicção da certeza que veio embutida na ideia do iluminismo e que tanto influenciou o processo civil brasileiro. Então, agora, os procedimentos são muito simples. Chegamos à conclusão que vários procedimentos especiais eram processos de sentença, então eles têm que estar no livro do processo de conhecimento, não estão mais nominados pela natureza da pretensão, porque aquilo ali, na verdade, era uma confusão formulada pela teoria imanentista. O que existe é uma pretensão de consignação e pagamento, uma pretensão de enunciação de obra nova, e não uma ação de enunciação de obra nova. A ação é de conhecimento com a possibilidade de tutela antecipada, que hoje está prevista num dispositivo próprio da parte geral. Temos aí as tutelas cautelares, que são meios de defesa da jurisdição, não geram processo novo, elas se iniciam e depois, nos mesmos autos, na mesma relação processual, o autor formula o pedido principal através de uma petição e a tutela cautelar da mesma forma. Finalmente, fomos para a parte relativa aos recursos. Porquanto a execução ela estava bem já minudenciada na sua evolução pelo professor Atos Guzmão Carneiro, que se dedicou àquele título e aquele livro do processo com tanta acuidade. Então, apenas aqui e ali, nós tentamos esclarecer a questão relativa à penhora online, que estava gerando alguns abusos, e procuramos tornar, digamos assim, mais intimamente vinculado ao processo eletrônico, o processo satisfativo. Mas continua sendo um processo regido pelas regras gerais que foram, digamos assim, inseridas por um grupo capitaneado pelo ministro Atos Guzmão Carneiro. Com relação aos recursos, já falamos sobre o agravo de instrumento, e eu recebi aqui já um bilhete, porque assim como os processos têm que ter uma duração razoável, as palestras também têm que ter uma duração razoável. Então, com relação aos recursos, basicamente o que há de mais interessante é que nós, em primeiro lugar, no agravo de instrumento, demos um tratamento de excepcionalidade, não há mais agravo retido. Eliminamos os embargos infringentes, muito embora se tenha afirmado que os embargos infringentes têm um grau de provimento expressivo. O problema não é o grau de provimento expressivo. O problema é o número de decisões que são adotadas nos tribunais por maioria, que é um número que não justifica a inserção desse recurso de embargos infringentes, que já não era previsto no projeto Buzaid e que fora incluído por uma comissão. Nós entendemos que hoje não se justifica mais que um voto vencido seja suficiente para criar novos trâmites processuais, com indeferimentos monocráticos, com recursos correspondentes, até o recurso especial extraordinário. Então,
O voto vencido agora ele é devolvido juntamente com o voto vencedor, com os votos vencedores, para conhecimento da instância superior. Procuramos transmitir à jurisprudência a força obrigatória que ela deve ter. Não é justo com o cidadão jurisdicionado fazer com que ele tenha que recorrer até Brasília, que eles acham isso. Nós que os senhores são advogados, sabem disso, o leigo, ele imagina que a causa dele adquira uma eminência diferente se ela vai para Brasília. Ele até pergunta ao advogado, a minha causa vai para Brasília? Ele nem sabe que ela vai e às vezes para voltar leva muito tempo. Então, na verdade, a jurisprudência dos tribunais superiores representa um norte para a justiça de primeiro grau, para os tribunais locais. E não é justo que o cidadão fique aguardando até a consumação de um século para obter a resposta judicial. Se o juiz já sabe que a decisão está simulada, ou ela é dominante, não é predominante, ela é dominante nos tribunais superiores, os juízes e os tribunais têm que adotar aquela solução, máxime quando ela é oriunda de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Não tem sentido o Superior Tribunal de Justiça julgar 200 teses em recurso repetitivo e o processo baixar e o Tribunal de Origem reafirmar a tese incorreta. Agora, é claro que aí nós nos utilizamos de um instrumento do sistema anglo-saxônico, que é a distinguishing, para admitir que, por vezes, pode ter havido uma adequação incorreta da fórmula ao caso concreto. E aí caberá aí um instrumento de revisão e também, para que a jurisprudência não fique engessada ad eterno, há um instrumento da overruling, que é a modificação daquele entendimento pacificado em razão da evolução do tempo, das novas concepções sobre aquele conceito jurídico. E, por fim, com relação à jurisprudência, nós verificamos que na praxe judiciária, há casos em que os tribunais superiores, exatamente pela novel composição dos seus órgãos julgadores, ele modifica ex-abrupta a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, hoje, a semelhança do que ocorre com as leis que têm presunção de legitimidade e constitucionalidade, a jurisprudência dos tribunais superiores também tem presunção de legitimidade, tanto assim que o profissional da advocacia hoje, ao assumir uma causa, a primeira coisa que ele faz é acessar a rede mundial de computadores para verificar como é que os tribunais superiores estão decidindo. Exatamente por isso é que uma mudança abrupta da jurisprudência pode criar efeitos deletérios. Então, a comissão entendeu por bem de instituir a modulação temporal da modificação da jurisprudência. Então, cada caso vai merecer essa ponderação do magistrado sobre o ex-nunc, o ex-tunc, aquela nova orientação, no afã de preservar, pelo menos, a segurança jurídica ou a proteção da confiança, que hoje é uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal. Temos inúmeras outras novidades, serão aqui abordadas pelos colegas, mas eu queria repetir aquilo que eu disse no dia que nós entregamos o código. O código é muito diferente, ele é muito diferente. O código tem muitas inovações. E aí nós imaginamos, bom, então acho que é preciso acabar o mundo para nós começarmos tudo de novo, que é mais ou menos o que a gente pensa quando se sente diante de um problema insolúvel. Mas nós aqui, porque a comissão era muito harmônica e se tornou mais harmônica, digamos assim, nós fomos assim para uma linha poética de Fernando Pessoa e entendemos que às vezes é preciso desaprender para aprender e esquecer para lembrar. E, em homenagem à nossa querida professora Tereza Alvim, que nós chamamos ela de nossa querida Didi, em homenagem a ela, nós fomos buscar inspiração numa mulher, por que não? E Marta Medeiros, na sua obra Montanha Russa, que é um livro muito interessante, que as mulheres leem todos os domingos no Globo, na revista de domingo, ela traz ali um artigo sobre aprendendo a desaprender. Então ela diz, por vezes a gente imagina que nós não vamos conseguir promover as mudanças sem que tudo se recomece. Mas ela diz, mas assim como sob o ângulo afetivo é possível, também é possível no ângulo científico. E ela conclui, é possível renascer várias vezes na mesma vida. E foi nisso que a comissão acreditou. Muito obrigado pela tolerância com o meu.
Obrigado.